Regra 7. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. Essa é a sétima regra do livro do Jordan Peterson, 12 regras para a vida. E nesse aqui ele fala o seguinte, né? Ele vai primeiro falar que a vida é sofrimento, que nessa vida aqui a gente vai ter muito sofrimento. E ele fala sobre nós não sacrificarmos o nosso futuro por conta do nosso presente. Muitas vezes nós colocamos coisas no nosso presente para fazermos por conta do nosso próprio prazer, para fazer a nossa vontade e ter um prazer momentâneo. Só que a longo prazo, essa decisão que você tomou ou que você toma, por menor que seja, pode acarretar lá no seu futuro de uma forma negativa. Se não for de uma forma negativa, como a pessoa pensa que algo ruim vai acontecer, talvez você não chegue onde você deveria chegar se você não tivesse sacrificado o seu futuro por conta do seu presente. Aí o que acontece, né? Aqui ele começa a falar sobre que no nosso presente nós precisamos fazer sacrifícios, porque os sacrifícios de hoje acarretam em uma recompensa no amanhã. Aí ele fala, quando você tem um problema, se você está passando por algumas situações, talvez sacrifícios pequenos possam ajudar você naquele momento e tirar você daquela situação. Se é um problema muito grande, sacrifícios grandes podem trazer benefícios maiores também. Então ele fala também sobre essa proporção. Por exemplo, hoje eu não vou me entupir de açúcar, então amanhã é muito menos provável que eu tenha uma diabetes ou algum problema com a minha saúde. Aí ele fala aqui o seguinte, que o futuro é um pai julgador. Sacrifique-se agora para ganhar mais tarde. Por que o futuro é um pai julgador? Porque lá na frente, lá no futuro, nesse lugar chamado futuro, vai ser o resultado do que você está fazendo agora aqui no presente, né? Aí ele fala, primeira questão, o que deve ser sacrificado? Pequenos sacrifícios podem ser suficientes para resolver problemas pequenos e singulares, mas é possível que sacrifícios maiores e mais abrangentes possam resolver uma gama de problemas maiores e mais complexos simultaneamente. Sendo assim, sacrifícios são necessários para melhorar o futuro e sacrifícios maiores podem ser melhores. Por exemplo, você quer ser fluente em inglês, você tem que estudar, começar de agora. Você poderia estar jogando parchís agora, mas aí você parou para estudar, para fazer lá a atividade no aplicativo de inglês e por aí vai. Então, quando você se abstém do que você gosta no momento, e aqui nesse capítulo ele não fala sobre você viver uma vida 100% de sacrifício no presente, mas ele fala para você buscar o que é significativo, o que é que vai trazer significado para você, ao invés de somente um prazer momentâneo. Ele fala aqui também que quando você for olhar para o seu futuro, pense nas coisas que você gostaria de, por exemplo, como é que você gostaria de estar no futuro. Então, o que é que você precisa fazer hoje? De certa forma, esse capítulo fala sobre a autossabotagem, que é quando a pessoa sabe o que tem que fazer, mas não faz e fica, tipo, adiando, protelando, né? Deixa eu ver o que mais que ele fala. Sim, ele diz também o seguinte. Por exemplo, quando você chega em uma nova vizinhança, que você não conhece ninguém, o que é que você pode fazer? Prepara lá, vai lá fazer um bolo aí para o teu vizinho, chega lá, leva lá para ele e, tipo, pede um favor para ele. Porque se você pede um favor para o seu amigo, depois esse vizinho vai pensar, poxa, ele me pediu um favor, agora eu tô precisando de um favor, eu vou lá falar com ele. Dessa maneira você vai criando vínculos também, né? Tipo, você vai fazendo agora no presente, o que vai ter uma recompensa lá mais tarde. Deixa eu ver aqui mais. Pronto, e deixa eu ver aqui. Ele fala sobre as pessoas. Ele e o Jordan, né? Ele fala sobre as pessoas bem-sucedidas e as pessoas fracassadas. E o que as pessoas bem-sucedidas têm em comum é o sacrifício que elas fazem, que elas se sacrificam agora no presente. Por exemplo, um atleta em tudo se domina.
ele se regra na alimentação, ele se regra dos exercícios físicos, para que quando chegar no dia da competição ele possa estar preparado, ou seja, ele tem uma visão aí no futuro do que ele quer fazer. E esse capítulo foi muito bom para mim, porque agora toda vez que eu vou fazer alguma coisa assim, extensivamente, por exemplo, eu não estou ficando muito tempo nas redes sociais ou fazendo coisas triviais. Eu faço porque nós precisamos do ócio, mas eu não fico aquilo por muito tempo, porque eu fico pensando, o que é que eu estou sacrificando? Porque se você não sacrifica nada hoje, o livro traz aqui esse capítulo, se você não sacrifica nada hoje no presente, algo do seu futuro está sendo sacrificado. Não tem como. Ou você sacrifica agora, ou lá na frente, isso automaticamente está sendo sacrificado. Isso que eu falo é qualquer objetivo que você possa ter. Aí ele fala, né? Sacrificamos os prazeres de hoje por uma amanhã melhor. E uma vez que entende verdadeiramente esses sentimentos em você mesmo e como são produzidos, você entende como produzem nos outros. No caso, ele está aqui falando sobre a questão da paciência, né? Porque para você pensar em algo no futuro, a longo prazo, você tem que ser perseverante. E, minha gente, basicamente é isso aí, viu? Muito bom. Hashtag só sucesso. Sim, voltando aqui, que eu vi uma coisa bem interessante que falava no livro. Um fato é algo que está morto por si mesmo. Uma ideia que se agarra a alguém está viva. Uma ideia tem um objetivo, quer algo, postula uma estrutura de valor. Uma ideia acredita que aquilo que tem como objetivo é melhor do que aquilo que tem agora. Se você for disciplinado e privilegiar o futuro em detrimento do presente, você pode mudar a estrutura da realidade a seu favor. E se a gente ver aqui mais... Conserte, olha que massa, conserte o que puder consertar. Não seja arrogante com o próprio conhecimento, empenhe-se em ser humilde, porque o orgulho totalitário se manifesta na intolerância, opressão, tortura e morte. Torne-se consciente da própria insuficiência, ou seja, tenha consciência que você não é suficiente, que você precisa aprender mais, que você precisa aprender com os outros, na regra 9 fala sobre isso, checa lá, que você precisa ter consciência que você está em constante evolução. Torne-se consciente da própria insuficiência, de sua covardia, malevolência, ressentimento e ódio. Considere a parte sanguinária do próprio espírito antes de ousar acusar os outros, de tentar consertar a estrutura do mundo. Talvez a falha não esteja no mundo, talvez esteja em você. Você falhou em acertar a meta. Você errou o alvo. Você está destituído da glória de Deus. Você pecou. E tudo isso é sua contribuição para a insuficiência e para o mal do mundo. E acima de tudo, não minta. Não minta sobre nada, nunca. A mentira leva ao inferno. Foram as mentiras grandes e pequenas dos estados nazistas e comunistas que produziram a morte de milhões de pessoas. Outra coisa que eu gosto muito do Jordan Peterson, e ainda mais nesse livro, nessa regra aqui, é porque ele coloca toda a responsabilidade para cima de você. Porque você e Joe somos as únicas pessoas que podemos fazer alguma coisa a respeito das nossas próprias vidas e a respeito do nosso futuro. Então ele vai responsabilizando você. Ele tenta tirar a sua visão do que os outros, porque os outros, porque o sistema, porque o mundo, e ele coloca para cima de você. O que é que você tem feito para mudar a sua própria realidade? Enfim, é top. Tipo, seja responsável por você mesmo. Falando sobre conveniência, sobre você fugir do que é conveniente. Porque conveniência, ela habita na nossa zona de conforto, o que nós já estamos acostumados a fazer. Mas conveniência é seguir o impulso cego, é o ganho em curto prazo. Ela é estreita e egoísta. Ela mente para conseguir ir adiante. Ela não leva nada em consideração. Ela é imatura e irresponsável. Ou seja, ela vai fazer o que der na telha sem pensar no amanhã. O que devo fazer hoje? Como posso usar meu tempo para deixar as coisas melhores em vez de piores? Conveniência é esconder toda a sujeira para debaixo do tapete.
É cobrir com um pano o sangue que você acabou de derramar. É evitar a responsabilidade. É covarde, superficial e errada. É errada porque a mera conveniência, multiplicada por muitas repetições, produz o personagem de um demônio. Não há fé, nem coragem, nem sacrifício algum em se fazer o que é conveniente. Porque vamos lá, vamos pensar aqui. Se você já vai fazer o que é conveniente, se já é o que é fácil, em que esforço houve para isso? Por exemplo, você não se esforça para comer fast food. Eu mesmo não me esforço, mas você precisa fazer de um esforço para se levantar, para fazer exercício físico, para se regrar, para tomar a quantidade de água exata no dia que você precisa de um esforço. E ele fala aqui, ó, tô terminando. O que é conveniente funciona apenas para o momento. É imediato, impulsivo e limitado. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. Mas aí tem uma coisa que eu lembrei lendo esse capítulo aqui, que eu assisti um vídeo uma vez, que eu nem lembro mais que vídeo é esse, que ele falava sobre você ajudar o seu eu do amanhã. E como é que isso funciona? Ele fala, ó, por exemplo, hoje eu tenho o meu eu de hoje tem muitas coisas para fazer. Aí eu tô aqui fazendo. O meu eu do amanhã também tem muitas coisas para fazer. Por exemplo, eu tenho que colocar água no radiador do carro, que tá sem água. Só que o que acontece? Isso eu coloquei, não vou fazer amanhã, porque normalmente quando as coisas são pequenas, a gente vai procrastinando. Ah, vou deixar para amanhã. Só que o meu eu do amanhã vai estar sobrecarregado, porque eu peguei as coisas que eu deveria ter feito hoje e coloquei lá no amanhã. Então o que acontece? O meu eu do amanhã vai estar sobrecarregado, cansado e pensando, por que eu não fiz isso ontem? Então o que é que pode ser feito? Eu vou ajudar o meu eu do amanhã, fazendo o que eu puder hoje, para amanhã ele estar mais descansado, não estar naquela correria. Eu lembro que quando eu ia para a escola, eu trabalho, sou professor, mas alguns anos atrás, quando eu ouvi isso, o que é que eu fazia? No dia seguinte eu sabia que tinha que ir para a escola, eu já arrumava todo o meu material, colocava na mochila, pegava o meu fardamento e já deixava separado, porque quando eu acordasse amanhã, eu não ficaria naquela correria, onde é que tá isso, onde é que tá aquilo, e já ficaria mais descansado. O meu eu do amanhã de manhã já estaria mais em paz. Outra coisa que eu faço hoje, antes de dormir, eu procuro já anotar tudo que eu tenho que fazer no outro dia. Porque se eu faço isso quando eu acordo, a minha energia, um pouco da minha energia e da minha motivação já vai ficar ali na lista. Então, eu me programo com antecedência para que o meu eu do amanhã não se sinta tão sobrecarregado e se esqueça das coisas. Enfim, a lição é muito clara. Não sacrifique o seu futuro. Sacrifique o seu presente para que no futuro possa haver a sua recompensa. Valeu, parceiro!